Olá, seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. No programa de hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de lixo. Você tem ideia de quanto lixo por dia você produz ou a sua família produz? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre como gerenciar, como tratar e como diminuir esse lixo. Para conversar conosco está com a gente aqui no estúdio o professor Walter Carvalho. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai assistir uma reportagem produzida pela Kimberly Dias e depois a gente volta a conversar. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, todos os anos o Brasil produz aproximadamente 63 milhões de toneladas de lixo urbano. Cada brasileiro produz em média 383 quilos de lixo por ano, pouco mais de 1 quilo por dia, o equivalente a 28 mil latinhas de alumínio. Metade disso é de origem orgânica. 30% do lixo produzido pelos brasileiros poderia ser reaproveitado, mas só 3% vai para a reciclagem e 38% dos municípios não tem coleta seletiva. E você, sabe o que acontece com todo esse lixo? No ano de 2010, entrou em vigor o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que incentiva a reciclagem de todo tipo de lixo. O objetivo era fechar os lixões até o fim de 2014, enviar para os aterros sanitários somente rejeitos, que são aquela parte do lixo que não tem como ser reciclado, e implantar um sistema de reciclagem nas empresas dos municípios brasileiros. Mas o nosso país ainda está longe de atingir as metas dessa legislação. Conforme a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza, o lixo produzido por 80 milhões de brasileiros não tem destino certo, vão para lixões e aterros sanitários. Até 2012, o lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro, era considerado o maior depósito de lixo da América Latina, recebendo mais de 7 mil toneladas de lixo químico e orgânico. Mesmo após ter sido fechado, o Brasil continua tendo o maior depósito de lixo da América Latina. O lixão da Estrutural, a 15 quilômetros de Brasília, recebe 9 mil toneladas diárias produzidas por todas as cidades do Distrito Federal. Curitiba é a capital com o melhor programa de reciclagem, com quase 2 mil toneladas diárias, 110 têm potencial para reciclagem e quase 70% são reaproveitadas. Em 10 anos, o número de municípios que implantaram o programa de reciclagem aumentou de 81 para 900, mas isso não representa nem 20% das cidades. Professora, a gente acompanhou na reportagem da Kimberly alguns dados importantes, que acontecem aqui no Brasil com relação ao lixo. Mas, de repente, alguém pode estar nos acompanhando agora em casa e pode pensar assim, mas o lixo que eu produzo, para onde vai? Qual é o destino desse lixo? Cada cidade tem a sua política própria de destinação deste lixo. Algumas manchas não têm destinação nenhuma, vai simplesmente para os lixões que ficam em alguns bairros. Outras têm um local central onde recolhem todo esse lixo. Os caminhões de lixo passam em todos os bairros da cidade, recolhem esse lixo e levam para o aterro sanitário. Algumas cidades têm uma política de gerenciamento desse lixo, de reciclagem desse lixo. A maioria das cidades brasileiras não tem nenhum tipo de política, nenhuma forma de gerenciamento desse lixo, infelizmente. O que é uma preocupação, né? É uma grande preocupação, porque esses lixos, além de disseminar doenças, tem uma grande quantidade de insetos, de pássaros ali, é realmente bem complicado. O senhor falou de dois aspectos aí, que são os lixões e os aterros sanitários. Exato. Qual a diferença de um e de outro, professor? O lixão não tem nenhum tipo de política em relação a ele. De repente é um local onde as pessoas vão jogando lixo, vai se acumulando. Vai largando lá. Vai largando lá. Já o aterro sanitário é quando existe uma centralização local, normalmente distante da cidade, onde a prefeitura tem essa preocupação de recolher o lixo em todos os bairros e levar para esse aterro sanitário. Então, nesse aterro sanitário, você tem como gerenciar um pouquinho esse lixo, separar alguma coisa, o que é orgânico, o que não é orgânico. É algo mais estruturado. Exatamente. Já, né? Planejado. O aterro sanitário já é planejado, estruturado, tem uma distância mínima da cidade que tem que ser seguida. Mas o senhor falou de uma questão importante, que é separar esse lixo lá mesmo no aterro sanitário. Mas Exato. a gente pode falar, professor, que essa separação começa em casa. Exatamente. É importante que o cidadão seja conscientizado de que ele deve separar o lixo dele. Agora, não adianta nada ele separar o lixo dele se a coleta não for seletiva. Não acontecer. Então, exatamente. Uma vez a coleta sendo seletiva, o cidadão, a dona de casa tem que separar o lixo, separar o que é plástico, o que é papel, o que é vidro e o que é lixo orgânico. E para cada um desses materiais tem uma destinação diferente.
É uma questão de educação, Exatamente. de consciência também e costume, Perfeito. né, professor? E Quando a gente costume, começa a trabalhar questão em de casa. hábito, E o né? bacana é que a gente percebe em muitas casas que as crianças é que ensinam a família, né? Porque aprendem na escola, o professor ensina, então chega em casa, mãe, tem que Exatamente. separar e tal. E isso é importante a gente já cultivar desde cedo, porque lá na frente, no futuro, a gente vai ter uma qualidade diferente de vida, né? Exatamente. É importante a gente perceber que a gente vê muito na televisão a utilização dos lixos recicláveis. Por exemplo, você pega o plástico, dá uma outra destinação, às vezes na forma de artesanato, etc. Mas o que eu percebo é que esses artesanatos são importantes, principalmente do ponto de vista de você ficar bem com a sua consciência, de que você está sendo socialmente correto, é importante para isso, você está dando modelo para as crianças, para os jovens. Então é importante você, de repente, fazer algum artesanato. Só que o aproveitamento através de artesanato é apenas uma gota no oceano. Precisa ter uma política governamental pesada realmente para solucionar o problema do lixo. Algo mais amplo. Algo mais amplo. Mas essa questão que o professor fala com relação ao artesanato é algo que pode ser feito, que o Pode cidadão ser comum feito. pode fazer, né? Exatamente. Nós temos um quadro especial e você vai acompanhar com a gente hoje aqui no Conceito de Ideias, que é o Na Prática, que mostra justamente essa questão, né? De trabalhar o artesanato a partir do lixo reciclável. Exato. Né? Então, daqui a pouquinho, espera aí que a gente já vai falar sobre esse assunto e você vai acompanhar com a gente, de repente, ideias, sugestões para que você Perfeito. possa praticar em casa também. Professora, a gente falou sobre coleta seletiva, a gente falou sobre reciclagem de lixo, mas a gente pode aproveitar o lixo orgânico também de outras maneiras, reciclá-lo, não pode, professor? Claro. Existem muitas formas de você aproveitar um lixo orgânico. Eu cito basicamente 3. A primeira delas seria a compostagem. Você vai produzir o que nós conhecemos por adubo orgânico ou composto orgânico, a partir exatamente de restos de alimento, a partir de estercos de animais, etc. Esse nós chamamos de compostagem. Compostagem. O outro seria a vermicompostagem, onde utiliza também, junto com esses detritos orgânicos, utiliza também a minhoca, que, na verdade, segundo Aristóteles, eles seriam um arado natural, né? Ele sim. faz orifícios na terra, então tem uma grande utilidade. E quando você utiliza a minhoca, essa compostagem é chamada de vermicompostagem. E isso pode ser feito em casa? Pode ser professor, feito em num casa, espaço menor? em condições pequenas e em condições grandes. É claro, quando você tem uma grande quantidade de lixo, de produtos orgânicos, você faz uma quantidade maior. Mas quando você tem uma quantidade pequena, é só da sua família, você pode fazer a vermicompostagem e produzir adubo orgânico. Perfeito. Com relação a quantidades maiores, daí o poder público teria que se responsabilizar, ou E não é iniciativa só isso. privada? Não, a iniciativa privada também. Se você tem uma grande quantidade de lixo orgânico, por exemplo, você tem uma leiteria onde tem uma quantidade muito grande de esterco animal, você tem um restaurante onde tem bastante restos de alimento, você pode ir para o caso da biodigestão. A biodigestão é uma fermentação anaeróbica, na ausência de oxigênio, e você consegue produzir o biogás. E esse biogás pode ser queimado em fogões, pode ser aproveitado em motores termoelétricos. E tem muitas utilidades para esse biogás. Então são formas de você reaproveitar esse lixo orgânico e, além de produzir o gás, vai produzir também um adubo orgânico. Bem interessante. O profissional que pode orientar sobre isso é o agrônomo? É o engenheiro agrônomo, pode orientar sobre isso. Só aproveitando a ocasião, no final dessa semana, no dia 8 e 10 de abril, nós teremos aqui no campus Engenheiro Coelho, o curso de agronomia está preparando 3 mini-cursos sobre isso. São um mini-curso sobre compostagem, outro mini-curso sobre vermicompostagem e um mini-curso sobre biodigestores. Olha que então, interessante. se você é um agricultor da região e quer participar desse curso, pode se inscrever na coordenação de agronomia ou até mesmo falar com qualquer aluno do curso de agronomia que ele já tenha a ficha de inscrição para inscrever você. Seja dona de casa, seja agricultor da região, seja profissionais da área, você que está interessado em obter uma tecnologia que é realmente sustentável, uma tecnologia que é ecológica, uma tecnologia que é economicamente viável. Com certeza. Venha participar do curso, é dia Fica 8 e 10 de abril. 8 e 10 de abril, fica o convite então para você que nos acompanha. Você pode entrar em contato com a coordenação do curso de agronomia aqui do NASP, Campus Engenheiro Coelho, e pegar mais informações, mais detalhes sobre esse curso que vai acontecer ao final dessa semana e de repente trabalhar aí na sua casa de uma maneira mais ecológica, mais sustentável, né, professor? Para a gente dar um gostinho para quem está em casa nos acompanhando do que será esse curso, para produzir esse vermicompostagem, é isso? Que utiliza de minhocas? Exatamente. Tanto um quanto o outro a gente produz o adubo orgânico. Só que a vermicompostagem tem esse nome porque utiliza a minhoca. Sim, Seria uma minhoca californiana, uma minhoca vermelha, que ela alimenta desses restos orgânicos e
produz o que nós chamamos de humus, que vai ser o adubo orgânico. E pode ser utilizado muito na rico horta. para as plantas. Tá aí, fica então a dica para você que está nos acompanhando e o convite também para participar dos mini cursos produzidos pelo curso de Engenharia Agronômica aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho. Professor, falando com relação ao lixo produzido no Brasil, qual a comparação que a gente pode fazer com outros países? Nós estamos adiantados, nós estamos muito atrasados? Qual é a realidade mundial com relação ao tratamento do lixo? Na verdade, eu considero que o mundo está atrasado em como tratar esse lixo. Mas o Brasil está na idade da pedra, digamos assim. Nós vimos na reportagem que uma quantidade muito pequena de municípios tem um gerenciamento desse lixo. Então, o que tem que se fazer é ter uma política governamental para que cobre do poder público municipal, estadual, para que realmente tenha uma política eficiente em como gerenciar esse lixo. Tanto para os lixos que são recicláveis, quanto para aqueles lixos que são orgânicos. Né? Então tem que realmente vir uma política governamental a nível federal para que o Brasil realmente mude essa realidade. E lembrando que a gente pode começar mudando em casa também, né? Claro. Então não adianta só você cobrar do poder público, mas na sua casa você não faz. Exatamente. Né, você tem que fazer a coleta seletiva. Exatamente. Agora, tanto um lado quanto o outro, ou seja, é o cidadão ajudando o poder público e o poder público dando destinação a esses lixos que foram separados pelo cidadão. Com certeza, para aproveitar, né? Exato. Existe algum tipo de lixo que a gente possa falar, professor, que é mais prejudicial ao meio ambiente? Ou todos são prejudiciais? Todos são prejudiciais, dependendo de cada realidade. Tem alguns exemplos que nós podemos citar. Na cidade de São Paulo, aqui na garrafa PET, quando é colocada no lixo, ela vai realmente obstruir, entupir os canais, a rede de esgoto. Então, quando tem uma chuva, ocorrem aquelas inundações que ocorrem em São Paulo. Né? Então, isso é um exemplo de que aquele lixo reciclável, quando ele não é reciclado, quando ele não é reaproveitado, exatamente, quando ele é separado, ele vai provocar esse tipo de tragédia, esse tipo de problemas urbanos que é comum nas cidades grandes. Mas nós temos também o problema do lixo orgânico. O lixo orgânico vai produzir muito CO2 na sua putrefação, vai produzir bastante gás metano, e esses são exatamente os elementos que produzem o efeito estufa que nós temos no nosso país, que nós temos no nosso planeta. A gente vai, professor, para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta para continuar conversando com o professor Walter sobre a questão do gerenciamento de lixo, e a gente vai acompanhar também o quadro Na Prática, que vai ensinar a você a fazer artesanato a partir de lixo reciclável. Então sai daí que a gente já volta. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias e eu quero lembrar a você para fazer contato com a gente por meio das redes sociais. Os nossos endereços aparecem aí no seu vídeo e você também pode acompanhar os bastidores das nossas gravações, você pode mandar seus comentários, suas sugestões, quais são os assuntos que você gostaria de ver discutidos aqui no Concerto de Ideias. Mande pra gente a sua sugestão e a gente vai analisar aqui com a nossa equipe de produção e quem sabe atender aí ao seu pedido. Faça contato com a gente, é sempre muito bom estar conectado com você. O Concerto de Ideias hoje segue falando sobre o gerenciamento de lixo. Nós estamos conversando com o professor Walter Carvalho, que é coordenador do curso de Engenharia Agronômica do NASP Campus Engenheiro Coelho. O professor Walter é formado em Agronomia pela Universidade Federal de Goiás e doutor em Estatística pela Unicamp. É isso mesmo, né, professor? Perfeito. E hoje coordena, então, o curso de Agronomia aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho. É o primeiro ano do curso, né? Primeiro ano do curso, nós estamos no primeiro semestre, começamos com 61 alunos, hoje devemos estar com 59 alunos, mas a turma está muito animada, né? E teremos agora no meio do ano vestibular para iniciar a partir de agosto. Então, se você ainda não decidiu que curso fazer, venha para o NASP fazer Engenharia Agronômica. Teremos vestibular, as inscrições já estão abertas. A gente está conversando hoje sobre o gerenciamento de lixo e falamos rapidamente no primeiro bloco a respeito da utilização do lixo em artesanatos. O professor falou que isso seria uma boa alternativa, não resolve o problema do lixo, a gente sabe, porque é uma parcela muito pequena, mas ajuda de alguma forma e você também pode acabar se sentindo útil nesse processo todo de tratar, de manejar e de cuidar do seu lixo também. Então eu convido você que está em casa, o professor Walter, para a gente acompanhar o quadro Na Prática, produzido pelo Gustavo Santos, que foi até um estúdio onde eles trabalham com essa questão do lixo reciclável. Vamos assistir, professor? Vamos. Então vamos lá. Lixo que se transforma em artesanato.
Hoje Na Prática vem conhecer o Estúdio Lixa em Campinas para mostrar para você que objetos que seriam descartados podem se transformar em belas peças de artes. E a gente está aqui com a Marta, que é responsável pelo local, e ela vai mostrar para a gente alguns dos objetos que ela já restaurou e vai contar para a gente como que foi esse processo. Na verdade, assim, eu vou atrás de caçambas e fico prestando atenção nos lixos que tem pela rua. E aí, quando eu encontro uma peça que eu vejo potencial, eu trago ela para o estúdio para começar a trabalhar. Então, por exemplo, essa cadeira ia ser descartada, ela virou com um balde de leite, né, de agropecuária, ela virou um porta-bebida para o dia de festa ou um porta-vaso. Se você não tiver festa, você coloca flores. Aqui a gente tem um liquidificador que é para o lixo. E eu, trocando a elétrica, tal, fiz uma luminária que pode ser usada na cozinha, de repente um toque na sala, um ventilador antigo também que estava bem acabado, eu recolori ele e ele é uma peça de decoração. Agora a Marta vai mostrar pra gente na prática como transformar um teclado que seria jogado fora em um belo porta-retrato, não é, Marta? Vamos lá? Vamos. Ela vai mostrar então pra gente agora na prática como fazer. Certo. Esse porta-retrato vocês encontram em qualquer casa de artesanato. Primeiro a gente vai fazer uma base branca, com tinta branca acrílica normal, e depois você vai usar a cor que você quiser para pintar todo o porta-retrato. A base eu faço com tinta acrílica de parede, tinta normal branca, que eu uso e eu acabo deixando ela nesses potes, reutilizando os potes também. E a tinta que eu uso para colorir é essa tinta, que aqui no caso é PVA, eu usei o verde enceada. Mas vocês podem usar qualquer tinta de casa de artesanato que vocês encontram na casa de artesanato que não tem erro. Depois de pintar, ele fica assim. E aí você pinta todas as partes. E na verdade você enverniza a parte de trás e a parte que vai segurar a foto. Essa parte não precisa de verniz, porque é onde a gente vai colar as teclas. E aí com a base pronta, você pega as teclas, eu escolhi um teclado preto, mas você pode pegar o teclado que você tiver por aí. Tecla a tecla com a cola quente, você passa a cola quente atrás e vai colando as teclas. Não se preocupa com esse fio, porque depois você limpa isso assim que ele esfriar. E aí o resultado final é esse. A gente tem aqui um porta-retrato, você pode colocar ele na mesa do escritório, pendurar na parede, enfim. Recicla, reutiliza e ainda fica bonitinho. Marta, e qual a sensação de ver aquilo que era considerado lixo ser transformado em algo útil? Eu acho que é importante para o meio ambiente, tem essa pegada ecológica, mas eu acredito que cada peça fica com a sua cara, com uma cara de única, e eu acho que a decoração ganha a sua personalidade. Marta, muito obrigado por ter recebido aqui a equipe do Concerto de Ideias e nós nos encontramos no próximo Na Prática. Até lá! São ideias criativas e interessantes, né, professor? Gostou do porta-retrato? Eu gostei. Já trabalhou com algum projeto assim, professor, de reutilizar o lixo, de trabalhar não em parte de artesanato, mas em outras áreas de reutilização? Sim, mas com lixo orgânico. Né? Então, note que uma ideia dessa é uma ideia fantástica. Sim. A gente sabe que é uma gota, né? Uma gota no oceano. Uma pequena parcela, Exato, né? uma pequena parcela. Mas se toda a população tiver essa consciência, ele vai começar a reaproveitar algumas coisas que ele tem na sua casa, que iria para o lixo. Ele vai começar a fazer uma compostagem ali para poder aproveitar o lixo da semana, um lixo orgânico, e produzir esterco orgânico. Então, ele não vai precisar mais estar comprando apenas adubo químico. Pode produzir, né? Ele pode produzir o adubo dele. Então, se todas as pessoas começarem a fazer isso, além de ser um exemplo para as crianças, para os jovens, vai ser realmente uma força e uma cobrança para o poder público realmente dar uma destinação adequada para o nosso Com lixo. certeza. E se você que está nos acompanhando e assistiu o quadro Na Prática e gostou da forma como a Marta trabalha com artesanato, gostou das peças que ela tem ali no estúdio dela,
É muito simples, basta você entrar em contato com a gente por meio do nosso site, dos nossos blogs, nossos endereços eletrônicos e tá ali tudo direitinho com relação ao estúdio dela, para você poder fazer contato, de repente ir lá visitar, adquirir algumas peças ou aprender a trabalhar com artesanato dessa forma. A gente está falando aqui sobre reciclagem, uma maneira é estimular em casa, né, professor? Para que se aumente a reciclagem, as pessoas tenham mais consciência com relação a isso, né? Separe o lixo orgânico. Se você fizer a separação, lixo orgânico do que não é orgânico, já está ótimo, né? Tudo bem que, por exemplo, na sua cidade, eu não sei em que cidade que você está, se há essa coleta seletiva do lixo para que você possa realmente separar os lixos, né? Isso seria muito importante. Na minha casa, mesmo na minha cidade não tendo essa coleta seletiva, eu separo o lixo orgânico do lixo que não é orgânico. Então nós pegamos... Isso já ajuda? Ajuda, porque você sabe que naquele lixo orgânico, a pessoa que vai recolher, se ele quiser realmente reaproveitar aquilo e dar uma outra destinação mais adequada, já está ali separado. Né? Então isso é muito importante. Professor, e com relação à questão da reciclagem, a gente está comentando, algumas cooperativas são formadas a partir disso, né? Exatamente. Ligadas aos aterros sanitários ou à própria reciclagem de lixo, são caminhões especiais que passam nas casas para arrecadar o lixo. Isso também é uma fonte de renda, né? É claro que é. Então, quando você produz determinadas coisas, por exemplo, você tem apenas plástico, você vai pegar esse plástico, mandar para a indústria vai derreter esse plástico e refazer novos produtos. O papel, você pega um papel, você vai reciclar esse papel, fazer novo papel, como o papel higiênico, por exemplo. Tudo isso são formas de obter renda. Tudo isso é uma forma economicamente viável de você dar uma destinação adequada ao lixo. Ao lixo. E de que forma, professor, a universidade pode colaborar por essa questão de conscientização e também de melhor gerenciamento do lixo? O curso de agronomia, após esses minicursos, esse minicurso seria exatamente o pontapé inicial, nós vamos iniciar dentro do curso de agronomia uma forma de que os alunos do curso de agronomia que fizeram esse curso, que tiveram toda essa orientação, dar assistência dentro aqui no bairro, nos arredores da nossa universidade, exatamente incentivando as pessoas a produzirem composto orgânico dentro da sua residência, no seu quintal. Se você mora num apartamento, existem vermicompostagens adequadas para o apartamento. E os nossos alunos do curso de agronomia vão poder dar esse tipo de assistência a você. O interessante é que dessa forma a universidade alia a questão da educação, né, da parte acadêmica, com a comunidade. Com a comunidade. Que a gente fala que é o ensino e a extensão, né? Exatamente. Une as duas pontas. Essa tecnologia que é desenvolvida, que é conhecida, desenvolvida na universidade, vai chegar até o cidadão, vai chegar até o produtor. Então isso é uma das finalidades da universidade, né? Não apenas a pesquisa, não apenas o ensino, mas também a extensão, uma forma dessa tecnologia chegar até o cidadão. Porque não adianta nada, né? A gente manter o conhecimento fechado entre quatro paredes dentro de uma universidade, isso não ser aproveitado, não ser utilizado de uma certa forma pela comunidade, né? E o próprio aluno vai percebendo a importância dele, daquela tecnologia que ele está aprendendo, chegar até as pessoas. É importante ele ter essa visão de que a tecnologia que ele aprendeu e que está sendo aprendida aqui deve chegar até o cidadão, senão perde-se o objetivo. Ok. A gente está chegando ao final do programa Concerto de Ideias de hoje, mas antes da gente terminar, professor, alguém pode ter trocado de canal agora, ou agora que ligou a TV e está assistindo a gente aqui. Eu queria que só que o senhor comentasse novamente com relação aos minicursos que vão acontecer ainda nessa semana. Quais Essa são? semana, como que no faz? dia 8 e no dia 10 de abril, nós teremos 3 minicursos. O primeiro minicurso é sobre compostagem, como você produzir adubo orgânico através de restos de alimentos, restos de esterco, etc. Teremos também outro curso sobre vermicompostagem, onde você utiliza a minhoca para acelerar esse processo e dar uma forma continuada de produção desse adubo orgânico. E nós teremos também o curso de biodigestão, onde será ensinado como você produzir o biodigestor e através da fermentação anaeróbica você produzir o biogás, que poderá ser utilizado em cozinha, em fogões industriais e em outros motores elétricos, etc. Né? Então, esse curso será oferecido no dia 8 e no dia 10 de abril e você está convidado. Não somente os alunos do curso vão participar, mas também os produtores da região, você que é morador aqui próximo, pode vir participar do curso, faça a sua inscrição. E lembrando que agora, no meio do ano, nós teremos vestibular para o curso de agronomia. Teremos uma turma iniciando a partir de agosto.
venha fazer sua inscrição e estudar conosco. Se você se interessou então por esses mini cursos, basta você entrar em contato pelo telefone que aparece aí no seu vídeo, que é o telefone da coordenação de Engenharia Agronômica aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho. Professor Walter, muito obrigada pela sua participação com a gente no Concerto de Ideias. Sucesso no curso. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E obrigada a você que nos acompanha. A gente vai ficando por aqui, mas na próxima semana a gente volta e, é claro, eu estarei aqui esperando por você. Um abraço muito carinhoso e até lá!